Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra que vem de Deus para você neste momento tão especial. A palavra de Deus, meus irmãos, que está escrita lá no livro de Isaías, no capítulo 38, onde, meus irmãos, o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele envia, meus irmãos, o profeta Isaías até a casa do rei Ezequias, que era o rei de Judá. E o Senhor disse ao profeta Isaías: olha, diz a Ezequias que ele coloque a sua casa em ordem, que ele vai morrer e não vai viver. E o profeta, vai dar o recado. E o rei Ezequias, meus irmãos, ele vai orar, buscar a Deus, buscar uma resposta, porque se a enfermidade e o problema dele foi anunciado pelo Senhor, somente Deus poderia curar isso mesmo e mudar aquela situação na vida daquele rei. Olha o que diz a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A Bíblia já deixa claro aqui que essa enfermidade era para a morte. Isso mesmo. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. A palavra do profeta Isaías não veio dele, ou de alguém, ou de algum homem, mas veio do Senhor. E disse o profeta: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já parou para imaginar em uma notícia como esta? Isso mesmo, em que o homem coloque a sua casa em ordem, organize a sua vida para morrer? Isso mesmo. Um rei chamado Ezequias, ele ouviu este recado vindo de Deus para ele. Mas este homem, meus irmãos, ele recorreu ao mesmo Deus que enviou o recado para ele. E diz a palavra, versículo 3, e disse o rei Ezequias: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Que coisa maravilhosa. O rei Ezequias, meus irmãos, depois desta notícia, ele vira o seu rosto para a parede e ora a Deus. E alguém diz assim: pastor, mas por que ele se volta para a parede? A parede iria lhe responder ou lhe ajudar? É porque, na verdade, meus irmãos, este homem, ele chegou no último estágio da vida dele. Ninguém poderia mudar aquele decreto, aquela ordem, isso mesmo. Mudar, meus irmãos, aquela sentença de que este rei iria morrer. Ninguém poderia. Ninguém poderia mudar este decreto. Mas quando ele se vira para a parede, ele busca e ora pedindo a Deus, ao Senhor, que o Senhor tivesse misericórdia, livrasse ele desta enfermidade, curasse ele deste mal. Isso mesmo, curasse ele deste mal. Olha o que diz, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito
e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E o rei, meus irmãos, ele orou, e pediu a misericórdia de Deus. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias, meus irmãos, ele foi um rei de exemplo, de compromisso e fidelidade no reino de Judá. Isso mesmo. Colocou, meus irmãos, a casa em ordem, o reino em ordem, abandonou a idolatria. Isso mesmo. O pecado, meus irmãos, que havia em Judá. Ezequias, meus irmãos, ele temia, isso mesmo, a Deus. E ele levou o seu reino, isso mesmo, e a sua vida em compromisso com o Senhor. E ele colocou, meus irmãos, todo o seu compromisso e a vida que ele tinha com Deus e apresentou para Deus. Isso mesmo. É claro, meus irmãos, que nós não somos salvos por méritos ou por obras. Nós somos salvos, meus irmãos, pela graça. Esse é o perdão dos nossos pecados. É, meus irmãos, pela graça, isso mesmo, de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Agora, meus irmãos, a nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus diariamente, isso, meus irmãos, vai trazendo uma força, isso mesmo, um aumento de confiança, de fé nossa diante de Deus, isso mesmo, vai trazendo um crédito com o Senhor. Crédito de quê, pastor? De compromisso, de renúncia, de fidelidade, isso mesmo, de entrega para Deus. E isso foi o que Ezequias ele tinha. Ezequias, meus irmãos, ele tinha um compromisso com Deus. É tanto que ele disse, olha o que ele disse. Olha o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Se Ezequias, meus irmãos, fosse um rei desmantelado, sem compromisso com Deus, sem respeito e reverência a Deus, ele não tinha, meus irmãos, respaldo para a sua oração. Isso mesmo, ele não tinha respaldo. Mas, como, meus irmãos, desde o primeiro momento que Deus lhe chamou, ele, meus irmãos, buscou esse compromisso com Deus, no momento da sua sentença, ele recorreu a Deus, e o Senhor o livrou, isso mesmo, da morte que estava ali por vir sobre ele. Outra coisa, ninguém poderia mudar aquela sentença. Ninguém poderia mudar a sentença daquele homem. Jamais, ninguém. Somente o Senhor que poderia mudar. Talvez você que está me ouvindo, você diz, pastor, o que eu faço para que haja uma mudança, uma transformação na minha vida? O primeiro passo, meus irmãos, é o arrependimento. É a gente, meus irmãos, nos arrepender e se colocar-se debaixo da vontade, isso mesmo, de Deus. Nos colocar, meus irmãos, debaixo da vontade da palavra do Senhor. E deixar que Ele seja o Senhor, o Deus da nossa vida. Que Ele cuide, guie os nossos passos, os nossos caminhos. Que Ele nos livre, isso mesmo. E assim, meus irmãos, nós iremos tendo isso mesmo.
Nós iremos, meus irmãos, adquirindo uma fé, isso mesmo, um compromisso com Deus. Nós iremos, meus irmãos, conquistando autoridade no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque há compromisso e fidelidade com Deus Todo-Poderoso. O coração é sincero, você anda na verdade, não na mentira. O seu coração é sincero e é santo diante de Deus. E Deus, meus irmãos, vai nos julgar isso mesmo, com misericórdia, com justiça e misericórdia. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos. Precisamos colocar a nossa vida em ordem, em dias diante do Senhor. Que naquele dia que nós possamos precisar do Senhor, nós possamos, meus irmãos, ter este compromisso, esta aliança firmada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você diz, pastor, eu não tenho esta aliança, eu não tenho esse compromisso, faça esta aliança agora. Aceite a Jesus Cristo, conserte a sua vida, se arrependa dos seus pecados e deixe que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. E Ele vai te livrar. Olhe para aqui, para esta palavra. Ninguém poderia livrar este rei da morte que vinha para ele. Ninguém, jamais. Mas quando ele, meus irmãos, se humilhou-se, virou para a parede, mostrando que a confiança dele não estava em reis, em homens, mas no Senhor, Deus o livrou. Isso mesmo, o Senhor o livrou e Ele pode te livrar. Pois então creia, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Isso mesmo. Diferente, meus irmãos, de outros reis, que em momentos difíceis da vida deles, em momentos, meus irmãos, de sentenças, não recorreram, não se humilharam e não tinham vida e nem compromisso com Deus. Mas quando nós, meus irmãos, temos esta aliança e este compromisso com Deus, o Senhor, meus irmãos, nos ajuda, nos livra e nos guarda de toda cilada, de todo laço, de toda sentença. Pois então entregue a sua vida, entregue o seu coração para Jesus e deixe que Ele seja o seu Senhor, te guie, te guarde e ajude você em todos os seus caminhos. Aleluia! Eu quero orar por você agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Orar por você, pela sua casa, pela sua família. Orar por você que me ouve de todos os lugares. Creia, acredite que o Senhor, Ele vai agir poderosamente em seu favor. Em favor da sua casa, da sua família. Em favor de todos os seus caminhos. Aleluia! Vamos orar. Ore comigo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro em oração, Senhor, agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, entre com poder, com providência, na vida desta mãe, deste pai, desta mulher, desta pessoa que nos ouve agora, Senhor. Opera milagres, maravilhas. Entra, Senhor, libertando, quebrando os cativeiros, as correntes, os grilhões, despedaçando, Senhor, todo o laço, todo o mal que tem oprimido, escravizado esta vida. Ó Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, entre com poder, com providência, na vida desta pessoa, Senhor.